Olá, boa noite a todos. Para nós é uma alegria imensa nos encontrarmos novamente aqui da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes para as nossas reflexões. E antes de iniciarmos, convido a todos para fazermos a nossa prece. Que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o sol eterno de nossas vidas, o amigo de sempre, o irmão, o mestre divino, o modelo e guia para nós, seres humanos, ainda atrasados na escalada evolutiva, suplicando a Ele a luz, a esperança, a força para superarmos o homem velho que ainda somos e aprendermos a andar nos seus caminhos de paz, de amor e luz. Que Deus, nosso Pai, permita que os benfeitores amigos auxiliem a todos os sofredores, os angustiados, perturbados, e que a misericórdia infinita se faça presente em cada coração, em cada lar nesse momento, e que assim possa ser. Então, nossas reflexões da noite de hoje será sobre a orientação religiosa para jovens. E é extremamente importante a orientação religiosa para os jovens e para a criança, porque é o cidadão de amanhã. E esse cidadão começa dentro do lar, com aquilo que ele recebe de orientação educacional, espiritual e religiosa dos seus pais no seu lar. E Kardec, como não poderia deixar de ser, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta muito interessante que nos leva a reflexões profundas. Perguntou Kardec: que é o que motiva a mudança que se opera do caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? O que acontece quando essa criança, chegando à adolescência, e tem uma mudança? Por que o espírito se modifica? Por que essa criança se modifica? E a resposta é objetiva. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E afirma os espíritos superiores: não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. É muito importante lembrarmos, quando André Luiz, no livro Missionário da Luz, nos fala que o espírito, ao reencarnar num corpo novo, onde os pais são médios da vida e nos propiciam essa oportunidade, este corpo é 0 quilômetro, vamos dizer assim. O espírito vem para uma nova caminhada, com novos hábitos, novas atitudes, novos pensamentos. Ele vem para o corpo para reeducar-se. E essa educação começa no lar. Este preparo espiritual começa no lar. Então, mesmo com todas as carícias que os pais propiciam, com toda a estrutura que o lar oferece, claro que tem as exceções, com toda a ternura,
que os pais, que a mãe dedica aos filhos, como se fosse parcelo dela, como parte dela. E isso acontece a tal ponto que se considera o amor que uma mãe concede aos seus filhos como maior o amor que um ser possa votar ao outro. E é natural. Foi ela que recebeu no mundo espiritual. Então, a infância tem outra utilidade muito importante. Ao entrar na vida corporal, para se aperfeiçoarem nessa reencarnação, essa delicadeza infantil os torna acessíveis aos conselhos da experiência dos pais que devem fazê-lo progredir. Tal de vir que Deus impôs aos pais a missão sagrada de que terão de prestar contas. E nós podemos relembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, no item 14, na mensagem em gratidão dos filhos e os laços de família. A advertência do mundo espiritual. Ó espíritos, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendeis que quando produzis um corpo, o espírito, a alma que nele reencarna, vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossas responsabilidades. É uma advertência severa que os espíritos superiores nos alertam. E mais, nessa mensagem diz: perguntará Deus a cada pai e cada mãe, que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Vai depender de você, as boas ou as maus resoluções que ele tomar. E outro, mais abaixo, no outro parágrafo, afirma que a atitude é como um bom jardineiro. A educação é como um bom jardineiro. Você arranca as ervas daninhas desde o início. Então, nós pais devemos estudar as atitudes de nossos filhos desde pequenino, como diz o Evangelho, e arrancar as ervas daninhas, corrigir os defeitos que estão aflorando. E Ney Lúcio, no livro Jesus no Lar, ainda nos afirma: o lar é a escola primeira da vida. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz: muitas vezes nós temos o hábito, e é Leon Denis que afirma, o termo que ele usava antigamente, ama seca, que os outros cuidassem da educação de nosso filho. Não, cabe a nós, pais. Leon Denis. E ainda na questão 583 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar de todos os cuidados que os pais dispensaram? E os espíritos superiores respondem: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviarem do mau caminho. É uma luta, é uma prova. Quantos pais no mundo espiritual, em ótimas condições, retornam para o corpo físico para auxiliar filhos que estão em dificuldades, espiritualmente falando. Reencarnam como missionários para nos socorrer, a nós, filhos ainda materialistas, orgulhosos, vaidosos, e os pais vêm em missão. Ainda na letra A, Kardec questiona:
Se um filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência ou maus exemplos dos seus pais, tiram esses daí algum proveito? E os espíritos são categóricos. Deus é justo. A misericórdia não erra o endereço. O amor é infinito, esclarece, orienta a todos. E é muito interessante quando repetimos no Evangelho capítulo 14, item 9, os Espíritos nos advertem das nossas responsabilidades maior. E Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografada por José Raul Teixeira, fala das dificuldades que encontramos nos lares com os nossos filhos difíceis, que são nossos irmãos de evolução e que precisam toda a nossa dedicação. Todo o nosso tempo, todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, todo o nosso esforço para direcionar esse espírito para o caminho do Senhor. E é nesse ponto de vista que o Espiritismo projeta à luz o esclarecimento extraordinário. Nesse capítulo, que é um dos grandes problemas do coração humano, o relacionamento entre pais e filhos. Ora, Deus, na sua misericórdia infinita, a reencarnação não erra o endereço. Causa e efeito, débito, crédito. Mas a dos filhos para com os pais, a ingratidão desses filhos para com os pais, apresenta caráter muito odioso, nos fala o Evangelho. Quando o espírito deixa a Terra, quando nós desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, vamos com as nossas paixões, com as nossas virtudes, que são inerentes. E o espírito no espaço se aperfeiçoa, depois de longo tempo de preparo, de estudo, para voltar à Terra. E lá, depois desse preparo, onde se analisa os ódios, os rancores, as mágoas, os desejos de vingança, lá entrevendo todas as partículas das deficiências, das verdades, o auxílio do mundo espiritual, dos benfeitores, os espíritos compreendem que para chegar até Deus só tem uma senha: caridade. Para chegar a Deus, ao Pai de misericórdia, na nossa caminhada evolutiva, só tem uma senha: caridade. Mas não existe caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não existe caridade sem perdão. E não existe caridade com o coração cheio de ódio. Então é com muito esforço que esse espírito, lá no mundo espiritual, observa e estuda todos esses detalhes e pede uma nova oportunidade naquele lar onde estão as suas dificuldades, os seus desafetos, e pede para reencarnar. Então, são com essas atitudes, após longos anos de preparação, de meditação, que ele se aproveita de um corpo na família, no qual ele detestou, e reencarna. Qual será, então, o seu procedimento nessa família escolhida? Vai depender da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções do preparo que teve no mundo espiritual. Então, é muito importante a educação desde a infância desse espírito que aqui reencarnou para superar as suas dificuldades íntimas, para evoluir espiritualmente, equilibrar-se, doutrinar-se, desenvolver o seu potencial como filho de Deus que é no caminho do amor. E a Teresa de Brito, novamente lembramos, ela diz
O lar é o melhor educandário, o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionáveis, carregadas de emoção e força. É dentro de casa que tem aqueles atritos que precisamos amenizar, aquelas atitudes que precisamos corrigir. Então, a família, por isso mesmo, é o conjunto de seres que se unem pela consanguinidade para um empreendimento superior, no qual são investidos valores inestimáveis. Mas nem sempre a família é constituída por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais. É assim que vamos encontrar as famílias bênçãos, famílias provações. São nesses lares que reencarnam espíritos que corromperam na situação de pais, de filhos, e vieram aqui para sublimarem-se nas atividades. São inimigos que se atiraram em duelos políticos, religiosos, afetivos, esgrimindo armas e ferindo-se, matando-se. Retornam agora quase sempre na mesma consanguinidade, a fim de superarem as antipatias, os traidores de ontem, agora refugiam-se ao lado das vítimas para conseguirem perdão. Porque ninguém foge dos seus atos. Onde vai o ser, vai a sua dívida. Defronta-se com a sua realidade espiritual, que pode ser alterada, porém no âmago, só ele pode alterar, ele próprio. Então, a família equilibrada, isto é, estruturada com respeito, amor e fundamentalmente para uma sociedade justa e feliz, é extremamente importante, porque o indivíduo que erra lá fora, ele teve um lar. Essa estrutura é fundamental no lar para o cidadão. No entanto, a família começa quando os parceiros se resolvem unir sexualmente, afirma Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida, amparados ou não pelas leis que regem as nações, mas que agora, depois de se unirem, têm a meta, a harmonia, a felicidade do grupo, e longe do egoísmo, do interesse imediatista de cada qual. Será que é assim que acontece? O lar é o grande formador de caráter do educando, mas muitas vezes lares infelizes nos quais as pugnas, por nada, se fazem cruentas e constantemente prejudicam o andamento daquele reencarnante. E o desabrochar da adolescência, cheia de vidas, oportunidades, ressurgem novas e maravilhosas expressões no lar. Às vezes com dificuldades, mas a influência dos pais é decisiva na elaboração e no desenvolvimento desse jovem. A adolescência é ainda a fase de amoldamento, de adaptação, ao mesmo tempo de transformações que merece e exige paciência e habilidade psicológica. Então, a vida é um conjunto de possibilidades que se apresentam para ser experimentadas, facultando o crescimento intelecto-moral dos seres. Nessa fase da infância, da juventude, ainda em fase complementar da reencarnação, que surgem e eclodem os fenômenos paranormais. Não obstante, sobre a proteção dos guias espirituais, a criança, o jovem, permanece vinculado à vida plena, tornando-se instrumentos dúctil
de comunicações medianímicas, mesmo de forma inconsciente, o que lhe causa, em determinadas situações, receios e desequilíbrios. E até é compreensível, porque eles não sabem, não entendem, e muitos lares não têm conhecimento. Mas hoje em dia é expressiva a relação dos adolescentes que foram convidados a missionar as atividades mediúnicas, como na época de Kardec. Na época de Kardec, por exemplo, jovens traziam tarefas missionárias, como Joana d'Arc. Aos 14 anos, na França, as irmãs Catarina e Margarida Fox tornaram-se instrumentos nos fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, no despertamento da mediunidade. Florence Cook, também com 14 anos, buscou o apoio do notável Sir William Crookes, em Londres, para que estudasse e investigasse os fenômenos de ectoplasmia. Daniel Douglas Home, desde os 10 anos de idade, tornou-se admirável médium de efeitos físicos. Então, a mediunidade está presente em todas as épocas. E na criança e no jovem também. Então, dessa forma, a desabrochar da adolescência, esses fenômenos paranormais, exige valiosos contributos da família, da escola, da sociedade. E a doutrina espírita é também convidada a brindar esclarecimentos e terapias para bem conduzir a paranormalidade e as manifestações mediúnicas que fazem parte da existência e se integram em a naturalidade. O adolescente deve enfrentar os desafios de natureza mediúnica com a mesma naturalidade com que atende às demais ocorrências da vida, trabalhando-se interiormente para o crescimento moral e espiritual. E essas afirmações não são nossas, são de Teresa de Brito, dizendo que é natural, normal, no livro Vereda Familiar, onde ela trata de vários assuntos relacionados à família, à infância, à juventude, à mediunidade, à obsessão, ao divórcio. É um livro extraordinário, Vereda Familiar, Teresa de Brito, psicografia de José Raul Teixeira. Então, nós cremos que, se é fácil no lar afiançar o valor da escola, da profissão, se é dentro de casa a gente dá todas as estruturas, como a gente diz, para o meu filho vencer, se tornar um ótimo profissional em qualquer área, por que não abrir o campo dos valores espirituais? Por que não destacar o valor da doutrina espírita nos diálogos informais ou nos momentos ideais, ajudando-os a interessar-se pelo Cristo? Por que não o Evangelho no lar? Por que não a conversa diária sobre as nossas responsabilidades espirituais? Sobre o objetivo da reencarnação? Por que não nós, pais, desenvolvermos a religiosidade nos nossos filhos? Não importa qual a religião, mas que dê suporte, que esclareça de onde vem, por que está, para onde vai, o porquê da dor, quais as responsabilidades morais que temos dentro do lar, da formação, para ser um ótimo cidadão lá fora e cumprir as suas obrigações em qualquer área da sociedade. Porque se o indivíduo faliu lá fora, é o lar que faliu. Foi o lar que não deu as estruturas. E sabemos que muitas vezes, a grande maioria, o lar dá a estrutura, mas o indivíduo não cumpriu como deveria ser as estruturas propostas pelo Cristo.
E realmente, nós pais podemos realizar desde pequenino, mostrando todos os valores exuberantes do Evangelho, de Jesus, da doutrina espírita. Nós podemos, nós devemos, nós temos essa obrigação espiritual. Falar com firmeza das dores minoradas ou sanadas sob a influência da doutrina consoladora. Recordar a vivência harmoniosa da família quando temos dificuldades, quando temos enfermidades, com lucidez, com perseverança, o auxílio que o mundo espiritual sempre está presente em nossas vidas. Recordar para esses filhos que os pais, fiéis à sabedoria espírita, evitam vícios e respeitam pessoas e situações sem preconceitos. Recordar que o Evangelho no lar, a vivência de postulado de Jesus nos auxiliará nessa tarefa nos momentos de dificuldades, que são inevitáveis, de provas, de expiações. É o convite que nos faz o Espírito Camilo no livro Desafios da Vida Familiar, também psicografia de José Raul Teixeira, quando diz: quando mães e pais passarem a pensar e a refletir sobre o mundo melhor do porvir, perceberão que essa aventura se acha em suas mãos, por meio da boa orientação dos filhos menores engajados nas faixas do aprendizado no lar. Que a gente costuma dizer assim, que mundo vou deixar para os meus filhos? Perguntemo-nos, que cidadão eu estou formando para administrar a cidade, o Estado, o país, para administrar o lar? Que cidadão eu estou deixando profissionalmente? Então, nós, pais, descobriremos que deles, em grande monta, a transformação da sociedade do futuro. Diz Camilo, o que se fala, o que se ouve no lar e o que se faz no lar tornam-se elementos basais para o que se falará e se fará no mundo lá fora. E é importante lembrar de Jesus na casa de Simão. A paz do mundo começa sob as telhas que nos recolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Evangelizemos nossos filhos. Evangelizemos os nossos jovens. Aprendemos a amar a partir de nossos lares. Eu amo a Deus. Você não o conhece. Você não o vê. E a proposta de Jesus é extraordinária. É amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar para compreender as dificuldades que eu possuo e entender a dificuldade do outro e desenvolver o caminho da indulgência, da tolerância, do aprendizado. Que a doutrina espírita nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E também nos afirma o Evangelho: se vos dizeis espíritas, sede eu. Vamos nos instruir, vamos nos amar, vamos lutar e superar a partir de nossos lares, como nos afirma Jesus. Se não aprendemos a viver em casa, como queremos ter paz lá fora, na sociedade, na cidade, no estado e no país? Comecemos em nossos lares a nos evangelizar com o Cristo Jesus, com os nossos jovens, com Deus nosso Pai, hoje e sempre, e que assim seja.